Salve, salve, pessoal! Vamos conversar hoje sobre o que aconteceu com a Petrobras. Por que as ações da Petrobras despencaram, né? Muitos acreditam que somente a fala do presidente é que causa esse impacto, mas existe uma série de fatores por trás que causam essa incerteza e fazem com que o mercado tenha uma reação negativa. Então fica aí, que já já eu volto e explico direitinho por que as ações da Petrobras caíram e já está tendo uma reação. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, vamos lá, falando sobre Petrobras, né? Mas antes disso, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal. Para quem não me conhece, meu nome é João César, eu sou um educador financeiro. Eu tenho esse canal J. César Investimentos, onde eu demonstro para todos como é fácil e simples você ganhar dinheiro no mercado, tanto de renda fixa quanto de renda variável, de uma forma mais segura. E hoje eu vou tratar do assunto do momento, que foi a Petrobras. Essa queda de ações abrupta que teve a Petrobras na sexta-feira para a segunda. Então vamos lá, a Petrobras, ela desde a gestão Temer, Pedro Parente e agora com Roberto Castello Branco, ela tomou uma série de medidas para tentar resolver os problemas da Petrobras, né? Os problemas que ficaram lá no passado. E o que foram feitos? Assim, eu cito 4 grandes fatores que fizeram com que a Petrobras saísse do buraco e voltasse a ter lucros. Então, o primeiro fator, a mudança na gestão. Então, uma gestão mais profissional, uma gestão independente e uma gestão qualificada, que é o que está sendo demonstrado pela Petrobras. Segundo fator, redução da dívida. A Petrobras está reduzindo sua dívida de forma substancial, então de forma bem categórica. Está trabalhando muito para reduzir essa dívida e está conseguindo reduzir. O terceiro, a qualidade do combustível em relação aos preços. O petróleo é uma commodity e depende muito do mercado externo. Então, quando o petróleo aumenta, logicamente, os preços da gasolina vão aumentar, o preço do óleo diesel vai aumentar. Isso é normal. E a Petrobras deixou de fazer o que fazia no passado, de segurar o preço. E aí, quando você segura o preço, você começa a ter prejuízos. Imagina você ter uma empresa onde o seu produto, que vale, vamos supor, R$100, aí você coloca no mercado para vender a R$120, R$130, vamos esquecer essa parte de impostos, somente esse lucro operacional, você vai ter um lucro de R$20 a R$30. Só que se esse produto, para ser fabricado, ele começa a valer R$140, não faz sentido você continuar vendendo ele a R$120, R$130. E é isso que a Petrobras fazia no passado. Ela segurava o preço da gasolina. Agora não, agora ela acompanha o mercado do petróleo. Se sobe, logicamente tem que subir. Se cai, tem que cair. E isso é o que faz com que a Petrobras trabalhe de uma forma produtiva, de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, como qualquer outra empresa. A Petrobras, ela tem que dar lucro. Ela tem os acionistas dela que acreditam nela, acreditam no potencial dela e ela precisa dar lucro. Isso é lógico e óbvio. E um outro fator também que contribuiu também para o levantamento da Petrobras é que ela começou a trabalhar somente nas suas atividades core. Qual é a sua atividade? Extração de petróleo, refino de petróleo, venda de combustível. Ela começou, há um tempo atrás, a trabalhar em setores que não tinham nada a ver com petróleo. Então, o que foi que ela fez? Ela se desfez dessas outras empresas e está exclusivamente no seu core, que é petróleo. Existe chance dela sair do petróleo para outro tipo de energia? Logicamente que existe as energias renováveis, né? O álcool em si, ela pode atuar com energia limpa também, mas ela precisa primeiro se levantar. Depois que ela se levantar, que estiver caminhando, ela pode partir esses novos, tipos de energia, novos entre aspas, mas trabalhar com energia limpa, que é o que é a tendência, na verdade, de energia que está acontecendo no mundo todo. Isso não compromete a Petrobras em si, tendo petróleo também, de combustíveis fósseis, que são aqueles combustíveis que poluem mais e tal. Enfim, e o que aconteceu na sexta-feira? Isso tudo eram fatores positivos para a Petrobras, mas o que aconteceu na sexta para a segunda, uma declaração do controlador, que é o governo federal, que ficou chateado porque o preço dos combustíveis estava muito alto. Quando dá uma declaração dessa e que vai mudar o presidente da companhia, o
presidente que está levantando a companhia, que está fazendo uma ótima gestão, o mercado encara isso com uma certa desconfiança. E o que acontece? Quando você tem uma desconfiança, você tem uma incerteza. Você começa a não acreditar mais na gestão dessa empresa, dessa companhia. E aí o que aconteceu? O risco Brasil subiu muito. O risco Brasil, ele é como se fosse assim, quando você vai emprestar um dinheiro para algum parente, por exemplo, se esse parente, você sabe que é um parente que ele vai honrar o compromisso, você cobra uma taxa de juros barata. Agora, se for um parente que você sabe que é enrolado, que pode te dar um calote, logicamente que você vai cobrar uma taxa de juros maior, isso é normal. E o risco Brasil, quando cresce, as taxas de juros crescem também. Então, as taxas de juros futuros também aumentaram por causa disso. O risco Brasil aumentou. Todo o país tem um risco, que é exatamente para que os investidores saibam onde eles estão investindo e qual o grau de risco. Então, quando aumenta esse nível de risco, todos os investidores eles ficam com o pé atrás. E aí, alguns que já têm dinheiro investido naquele país, eles tiram o dinheiro do país, Eles resgatam, eles sacam, tiram todo o dinheiro. Então, em relação ao que aconteceu, vai mudar a gestão. E quando muda a gestão, sem avisar para o mercado, existe uma lei de empresas SA, a CVM também tem um controle, que toda e qualquer mudança significativa da empresa que pode alterar o seu preço, ela precisa ser comunicada através de um fato relevante, para que os acionistas saibam o que a empresa vai mudar, qual é a alteração que a empresa deseja fazer, qual é a atitude que a empresa deseja fazer, porque somente assim o acionista vai se sentir seguro e dizer, a empresa está fazendo isso, eu posso continuar com ela, posso continuar com essa confiança ou não. Eu posso vender minhas ações e deixar de ser sócio dessa empresa. E a partir do momento que a empresa não faz o fato relevante, e aí a notícia vem através de jornais, como o caso de demitir o presidente e já nomear um outro, o mercado ele se sente traído, porque ele não foi informado antes. E aí foi o que aconteceu, o dólar subiu, o risco Brasil aumentou, juros aumentou, e os investidores institucionais, que são aqueles grandes investidores, fundos de pensão, previdência, eles vão lá e tiram o dinheiro que estava investido lá na Petrobras. Por quê? Porque eles acreditam que vai ter uma queda. E quanto antes tirar, melhor. E os estrangeiros também pensam da mesma forma. Então, por causa disso, por causa dessa visão pessimista, há uma venda em massa das ações da Petrobras. E aí, com essa venda em massa, só tendo uns dados aqui da Petrobras, no dia 8 de janeiro, a Petrobras valia o preço de uma ação R$ 31. E aí, no dia 22 de fevereiro, ela despencou para R$ 21,45. Nessa época, por volta do dia 18 ou 19, estava em torno de 27. Caiu 20%. Ou seja, ela realmente diluiu. 20% de bilhões é muita coisa. O resultado disso é que a Petrobras perdeu em valor de mercado 102 bilhões de reais. Eu vou só repetir para você, 102 bilhões de reais. Isso foi o que ela perdeu em valor de mercado. Há tempos que a Petrobras não tinha uma perda como essa. A última vez que teve uma perda tão alta foi naquele escândalo da Lava Jato. E aí, o mercado, quando ele vende, logicamente, se está todo mundo vendendo, o preço vai cair. E aí foi aí que aconteceu, o preço despencar para R$ 21,45. Na terça-feira já teve uma reaçãozinha e na quarta-feira, dia 24 de fevereiro, fechou a R$ 24,06. Já teve um incremento aí de uns 12, 14% por aí. Mas o fato é que o mercado ainda está desconfiado da Petrobras. E o que aconteceu? As agências de pesquisa, que são as agências que fazem o cálculo do preço justo da empresa, a maioria dessas agências, elas deixaram de indicar compra para a Petrobras, que estava com preço-alvo de R$ 36, de R$ 40, porque a tendência do barril de petróleo é crescer, é subir. Logicamente, se o barril de petróleo sobe e a Petrobras trabalha com isso, ela tem uma vantagem em relação a isso, as ações deveriam crescer também, mas com essa insegurança, com essa desconfiança, com essa incerteza, as agências elas reavaliaram o preço justo da Petrobras e muitas colocaram em torno de R$ 24, que seria o preço justo.
Quer dizer, se você antes tinha tido uma avaliação que o preço justo seria de 36, 38, 40 reais, agora o preço justo está em torno de 24 reais. E outras empresas de pesquisa nem chegaram a reavaliar esse preço justo, que é o que se chama de valuation. É como se elas tivessem perdido os fundamentos da empresa. A partir do momento que o controlador toma decisões que não são esperadas, todo o cálculo que é feito em relação ao preço justo, para encontrar o preço justo da empresa, ele vai por água abaixo. Só que ontem, quarta-feira, a Petrobras, ela divulgou o balanço dela do quarto trimestre de 2020. Quarto trimestre que envolve exatamente outubro, novembro e dezembro. Ela teve um lucro recorde, um lucro de 59,9 bilhões, quer dizer, quase 60 bilhões. A metade do que ela havia perdido foi de lucro em 3 meses. Só que no primeiro trimestre ela teve um prejuízo muito alto. No segundo trimestre também teve um pouco de prejuízo. E no final, no ano de 2020, a Petrobras deu um lucro de 7 bilhões de reais. É um lucro pequeno em relação a esse do quarto trimestre? Mas pelo menos já está dando lucro, já deixou de dar prejuízo. Isso significa que a gestão de Roberto Castello Branco estava sendo muito boa, né? Ou seja, ele conseguiu levantar a Petrobras voltou a dar lucro. E essa gestão agora ela entra em choque, porque ele saiu e está entrando um outro gestor. E ninguém sabe se esse outro gestor vai manter as mesmas políticas dessa gestão de Roberto Castello Branco. A gente espera que sim, que ele mantenha essas mesmas políticas, até mesmo para que a Petrobras volte a ser uma grande empresa, para que seja uma empresa lucrativa e uma empresa que volte a produzir o que ela tem de potencial. Bom, a gente vai ter que esperar verificar como o mercado vai reagir a partir do momento que assumir o novo presidente e a partir daí verificar se a Petrobras vai continuar tendo sucesso de gestão. Tudo agora é uma incógnita. A Petrobras, o preço dela pode voltar para o patamar de R$ 27 ou de R$ 30, pode ser numa semana, num mês, num ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, ninguém sabe. Vai depender muito da gestão desse novo presidente, como é que ele vai tocar. Se ele fizer o que Roberto Castello Branco estava fazendo, logicamente que a tendência é que os preços subam, que a Petrobras continue voltando a dar lucros e continue a tendo uma atividade mais eficiente. Agora, se essa gestão tiver interferência política, principalmente em relação aos preços, aí pode ser que a Petrobras demore a voltar a ter esse lucro. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras, quando as ações estavam em alta, então só para vocês terem uma ideia em relação aos preços da Petrobras, em maio de 2008, uma ação da Petrobras valia R$ 36,69. Em novembro de 2009, essa ação já estava valendo R$ 30,41. E depois disso, começaram os escândalos, a ação caiu e chegou no dia 1º de fevereiro de 2016 a valer apenas R$ 4,77. O que eu estou mostrando para vocês é que o mercado ele é implacável quando ele desconfia de uma determinada empresa. Os investidores, quando acreditam que aquela empresa ela não tem a confiança, não tem a certeza de que a empresa vai trabalhar de forma com a governança, uma boa governança, vai trabalhar de uma forma produtiva, uma forma que vai proteger os seus acionistas, os acionistas vão embora. E aí quando a lei da oferta e da procura, quando tem muita oferta, o preço cai. E foi isso que aconteceu com a Petrobras. Em 1º de fevereiro de 2016 estava valendo R$ 4,77. E aí voltou a ter a reação, já chegou a bater R$ 30 em dezembro de 2019 e estava na faixa de R$ 27, R$ 28 e agora está em 24. Com essa fuga, chegou a R$ 21 e agora está em 24. Então a gente tem que aguardar, saber como vai ser essa gestão, se não vai ter interferência política, para que a gente possa, pelo menos, identificar se a Petrobras vai ter o preço subindo ou se o preço vai cair. De antemão, o que eu quero dizer para vocês é que quem faz análise fundamentalista, sempre em empresas do governo, você tem que ter um determinado cuidado. Mesmo que a empresa
ela tenha boa receita, pode ser que uma atitude do governo leve isso por água abaixo. Então tem que ter essa análise mais fria em relação às empresas do governo. E só para vocês terem ideia, no impacto da Petrobras, o Banco do Brasil também teve perdas porque houve rumores de que poderia haver também alguma interferência política no Banco do Brasil. A Eletrobras, ela no início também teve uma perda, mas recuperou ao longo do dia. Aí existe já uma proposta no Congresso de privatização da Petrobras. Na verdade, não é privatizar a Petrobras toda, é diminuir o capital que o Estado tem em relação à Eletrobras. Hoje eu estava ouvindo o secretário de Energia do Ministério das Minas e Energias, o secretário de Energia está falando o seguinte, que a ideia é que o governo fique com 45%, ou seja, ele deixa de ser o sócio majoritário da Eletrobras. E essa outra parte, né, seja colocado à venda de ações para novos acionistas, né? Para que a empresa tenha novos controladores. A gente não sabe ainda como é que isso vai se desenrolar lá no Congresso, é preciso esperar, mas já é um passo para a privatização, ou seja, para que a Eletrobras tenha menos interferência política. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva. Eu sempre estou postando conteúdos de qualidade. Ative o sininho, porque toda vez que tiver algum conteúdo, você vai ser avisado. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.